Dados relacionados ao mercado de trabalho no Reino Unido e também divulgação de balanços de algumas empresas no Brasil. Esses são apenas alguns destaques para o dia de hoje. Bom dia a todos, sejam bem-vindos mais um vídeo na Valorama. Hoje, terça-feira, dia 16 de maio de 2023. Meu nome é Jader Giacomelli, especialista em investimentos aqui na casa. E vamos dar início aos nossos 10 minutos de economia, trazendo a você os principais destaques, tudo aquilo que está movimentando os mercados no dia de hoje. Vamos lá então, vamos dar um rápido giro no mercado mundial, ver como que as bolsas estão. No mais, nós vemos que os mercados estão, diria até otimista, para meio indeciso, sem grandes destaques, sem grandes oscilações nesta manhã. Quanto ao nosso índice aqui do nosso monômetro, continua ainda no patamar ganancioso, patamar de 59, também vem mudando muito pouco nos últimos dias. Quem nos acompanha aqui acompanha também esse indicador. Os mercados continuam assim, normal, sem grandes expectativas. Também é refletido isso aqui no VIX, que hoje está subindo 3%, continua no patamar baixo, baixa volatilidade nos mercados, sem grandes novidades. E o nosso dólar hoje, que está na estabilidade também. Hoje um dia relativamente até o dia que pacato até o presente momento, né? Então os mercados todos na expectativa, mas sem grandes mudanças de humores. O que eu digo até que acaba sendo algo positivo. Pois bem, com o nosso calendário econômico, então, vamos começar de forma cronológica. No dia de ontem, nós tivemos, então, claro que as principais informações do dia nós acabamos trazendo a você aqui. E nós, começando na China, também teve alguma informação extremamente interessante e também que nós temos que prestar atenção. A produção industrial chinesa, ela espera um crescimento de 10,9 para o mês de abril e veio 5,6. É um indicador aí trazendo um indicador que acaba não sendo positivo porque demonstra veio abaixo do estimado. Então, com outros dados trazendo essa consonância com as informações que nós estamos trazendo ao longo dos dias, realmente a atividade chinesa não está no seu total, não está no seu máximo. Então, realmente essa informação acaba por, inclusive, preocupar um pouco toda a economia global, mas com certeza, porque querendo ou não, há uma ligação de toda a economia global com a economia chinesa. Então, aqui nós percebemos uma desaceleração. E as vendas no varejo também, esperando um crescimento de 21, veio levemente abaixo do esperado, fechando em 18,4. Tá? Índice de desemprego em 5,2%, em patamares que até eu diria sob controle, em patamares estáveis. Né? Então, são esses os destaques que nós trazemos ontem ao final do dia, né? E trazendo para você agora. E hoje, então, nós tivemos nesta linda manhã, tivemos na Europa, mais especificamente na Inglaterra, a divulgação dos dados relativos ao mercado de trabalho, onde o desemprego lá era esperado 3,8% e veio 3,9%, veio levemente acima do esperado. E com outra observação aqui também feita, né? Segundo essa outra, uma fonte aqui no Twitter, segundo essa análise feita por ele, né? É uma red flag que acaba sendo um sinal de alerta para o Reino Unido, principalmente no mercado de trabalho, né? Então, o Banco Central inglês nunca elevou os seus juros quando as pessoas sem trabalhos, quando aumentou o número, no caso, de desempregados, né? Então, aqui traz só uma comparação aqui nessa linha branca, nós temos o número de desempregados, juntamente com também com a questão da taxa de juros, né? Apenas uma correlação realizada. Então, nós vivemos aqui os juros, sim, estavam por muito tempo patamar quase próximo a zero, né? Aqui nessa linha azul. Eu espero que dê para ver, né, onde o mouse está passando. E claro que tivemos já patamares antigamente, nos anos 70, 80, com juros extremamente elevados, que vieram caindo ao longo do tempo, natural, normal. E com o mercado de trabalho, esse aqui foi a pandemia, quando teve o desemprego extremamente elevado por causa daquele período, né? Mas foi algo, não digo sazonal, mas foi algo totalmente atípico, né? E acabou, inclusive, depois diminuindo os níveis de trabalho, os níveis de desemprego, perdão. E aqui nós vemos que essas duas linhas estão convergindo, inclusive. E analista, essa fonte acabou fazendo uma análise quando há esse cruzamento dessas linhas. Então, por muito tempo nós não vemos essas linhas crescendo entre o desemprego no Reino Unido e a taxa de juros.
É um sinal de alerta, sim. É algo que o que vai vir não sabemos exatamente, mas é interessante ver os períodos históricos e acompanhar o que acabou acontecendo. Como dizem nos mercados, né, os fatos não acabam repetindo de forma exata, mas acabam rimando. Então, como comentado com ele aqui, é um sinal de red flag, um sinal de alerta na economia inglesa. Bom, que dando sequência, então, tivemos outros dados aqui, agora na zona do euro, né, logo na vizinhança, os dados prévios relacionados à estimativa do crescimento do PIB ao primeiro trimestre agora de 2023, e os dados vieram dentro do esperado, os dois dados vieram de forma positiva, eu diria, né, 1,3%, não é o dado oficial ainda, que acaba sendo o dado mais baixo nesse acumulado dos últimos 4 trimestres. E aqui também, esse outro dado, também os 4 trimestres, no caso, a variação trimestral no crescimento de 0,1%. Dados negativos normalmente indicam retração econômica. Esse outro índice, o ZEW, sentimento econômico na zona do euro, veio negativo, veio 9,41%. Veio aqui, eu tenho dado mais aqui um da Alemanha, da Europa, esse aqui, que é o primeiro dado negativo depois de 4 altas e 4 campos positivos. Então, realmente é um indicador que também, ele isolado, né, não demonstra, não traz tanta preocupação, sim, aos mercados, mas demonstra uma atividade econômica, um sentimento econômico negativo, que também acaba sendo um sinal de alerta. E na economia alemã é a mesma coisa. Querendo ou não, a Alemanha é um dos principais países da Europa, principalmente na questão econômica, e um patamar negativo também acaba por acontecer agora no mês de abril. Bom, então, esses são os principais destaques que nós notamos. Tivemos também isso na zona do euro, né? Lá na Europa. Tivemos aqui nos Estados Unidos também as vendas no varejo, que na variação mensal era esperado 0,8 de alta e veio 0,4, e na variação anual veio 1,6% de alta. Ainda, se nós compararmos os outros percentuais, também está num campo um pouco assim, digamos, abaixo do esperado, o número mais baixo dos últimos 12 meses. Então, tem alguns sinais que estão vindo da Europa, da China, dos Estados Unidos e que, claro que são sinais, são alguns indicadores isolados, mas que vêm demonstrando uma contração econômica. Querendo ou não, é um sinal de alerta, demonstra sim que a inflação vem sendo controlada, mas com um alto preço, que pode ser sim uma desaceleração em toda a economia. Bom, ainda falando dos Estados Unidos, então, ainda estamos no balanço das empresas, né? Vamos ter divulgação de mais algumas empresas no dia de hoje. Então, hoje, terça-feira, estou até me adiantando. Hoje, então, terça-feira, teremos divulgação de mais algumas empresas. Tivemos algumas outras informações também até curiosas que nós temos que prestar atenção. A dívida das famílias nos Estados Unidos acaba crescendo quase 1% e alcança 17 trilhões no primeiro trimestre do ano. Então, principalmente por causa eu acredito que muito por causa das hipotecas e dos cartões de crédito. Então, aqui é mais um dado de preocupação. O governo norte-americano está endividado, mas a população também está extremamente endividada. Um fato que nós já estamos falando aqui, repetindo há um bom tempo, e também temos que ter alerta quanto a isso. Os Estados Unidos também vêm recomprando barris de petróleo para recompor as suas reservas que foram usadas, são reservas estratégicas, né? Então, acabou sendo utilizado muito do petróleo agora nos últimos meses. E então, eles vêm fazendo aqui inclusive, né, que são nos seus níveis mais baixos desde 1983. E que não pode ser uma estratégia interessante, porque o petróleo está num preço relativamente barato. Claro, aí como eu comentei, relativamente barato, né, se comparado a outros períodos, a outros dias anteriores. E está $75 o barril, então quanto mais baixo, obviamente, se comprar uma coisa mais barata se torna muito mais atrativo. Então, é uma informação também para prestarmos atenção. Querendo ou não, o petróleo e o cobre são proxies de crescimento global. Então, preços baixos nessas commodities fazem com que realmente mais um sinal de que a economia pode estar em desaceleração. Sendo lá de fora, então, vamos ir aqui para o Brasil. No Brasil, ainda estamos no calendário de balanços, né? Temos ainda algumas informações. Na verdade, a gente estava até ontem o calendário de balanços. Pode ser que nós tenhamos essa semana mais alguma outra empresa que faça divulgação, mas eu não tenho essa ciência, porque no dia de ontem foi o dia que todas as demais acabaram divulgando seus resultados.
e estamos trazendo o resultado, no caso, o informe geral do balanço de algumas delas aqui. Então, entre as principais, né, que nós estamos trazendo é a BR Foods, que acabou registrando um prejuízo líquido de 1,24 bilhões de reais no primeiro tri, e também a Marfrig, ambas do mesmo setor, que também acabaram registrando um prejuízo, né? Mas é uma expectativa de como há o verão norte-americano, de que a retomada por carne, principalmente do mercado Yankee, né? No caso estadunidense, volte a ter uma performance bastante positiva agora para os próximos meses, né? Mas, infelizmente, as empresas acabaram reportando prejuízo nesse primeiro trimestre. Tivemos também a Itaúsa, acabou renunciando à recompra das suas ações também, e que nós vemos que ela, ano passado, teve um lucro de 3,7 bilhões e esse primeiro trimestre teve 2,7 bilhões. Lucro abaixo do esperado, abaixo do aguardado, mas ainda está em lucro. Tivemos também a Magalu, que acabou tendo um prejuízo a 309 milhões agora no primeiro tri. A Taurus também acabou registrando um lucro, né, mas em queda se comparado ao mesmo período. A BB Seguridade reportando um lucro de 1,8 bilhões no primeiro tri e o Banco do Brasil reportando também um lucro de 8,5 bilhões no primeiro trimestre. Outra empresa também, o Nubank, acabou revertendo prejuízo e tendo um lucro no primeiro tri de 142 milhões de dólares. E a Localiza, a Rente, também acabou tendo um lucro de 604 milhões no primeiro trimestre. Bom, pessoal, então esses são os principais destaques ali. Nós vamos agora falar aqui para o Brasil. Estamos chegando já no nosso limite. Vamos ver que o nosso Ibov está subindo 0,70% a 109 mil pontos. E o nosso dólar está, nesse momento, próximo de estabilidade, 0,09% de alta a 4,91. E entre os destaques aqui de alta, nós temos Happy Vida, seguido de R-Dor, o setor de saúde, pelo que demonstra que está performando de forma positiva hoje, seguido de IRB, Azul, Vibria e Petrobras. E no campo negativo nós temos as empresas que nós relatamos, né? Brasil Foods hoje também caindo, a empresa do varejo principalmente, Magalu, Via, Localweb e Cash. Então seguido também de Banco do Brasil. Então, pessoal, esses são os principais detalhes, os principais destaques, perdão, do dia, né? Do que está movimentando os mercados. Você que não é inscrito no nosso canal, fica o nosso convite a dar o joinha no vídeo e também de fazer a subscrição da nossa página. Mas agradecemos a atenção, desejamos a todos um excelente dia com excelentes negócios. Até mais!